conversar com a gente, trazer esclarecimentos aí sobre a questão das altas habilidades, e a gente vai focar bastante hoje altas habilidades e superdotação no sexo feminino, né? Então, primeira coisa, agradecer por você ter aceito e pedir para você se apresentar, né? Falar como que é seu trabalho, onde que as pessoas te encontram. Então, vamos lá. Eu me chamo Thaisa Pandolfo, eu sou médica, tenho especialização em psiquiatria, mas durante toda essa jornada, eu fui me aprofundando na neurodivergência, e em especial na neurodivergência feminina. Tudo que engloba ali o TDAH, o autismo, as altas habilidades e superdotação, e nos marcos específicos da vida dessa mulher, a puberdade, a gestação, puerpério e menopausa. Porque existe muita diferença, né, quando entra a questão hormonal no meio disso tudo, o quanto que interfere na saúde mental. E hoje eu trabalho especificamente com a identificação tardia de mulheres, onde muitas acabam vindo numa busca por resposta, devido à identificação dos filhos, devido a algumas dificuldades arrastadas, né, a vida inteira de depressão, ansiedade, sem ter uma condição de base sendo vista, né, desse funcionamento que precisa ser respeitado. Então, depois da especialização em psiquiatria, eu fiz a especialização também em altas habilidades e superdotação, sou mestranda agora em altas habilidades e superdotação, porque por mais que essa condição não seja algo patológico, né, não existe ali um CID, não é uma doença, gera vários impactos na saúde mental quando não é bem conduzido esse funcionamento. Então, eu venho trazendo, né, para a saúde esse olhar das altas habilidades de superdotação para a gente cuidar da saúde mental dessas pessoas, né, neurodivergentes, em especial as mulheres. E aí, bem importante a gente pegar esse gancho que você fala, né, não é uma questão, eu sempre gosto de falar, né, não é um CID, as altas habilidades de superdotação, né, então, não se enquadra como um transtorno ali do neurodesenvolvimento, mas, então, para as pessoas entenderem, tem muita gente que está chegando aqui agora que não entende nada ainda de superdotação, o que ela é, como que a gente vai diferenciar ela das demais, como que ela se enquadra? Então, a superdotação ou altas habilidades é um modo de funcionamento do cérebro em que as pessoas elas aprendem mais rápido, percebem conexões complexas, com facilidade, têm uma curiosidade muitas vezes insaciável, criatividade, intensidade, acima do comum. E não é somente a pessoa tirar uma nota alta ou ter um QI alto. A superdotação não é sinônimo de inteligência e ponto, mas é todo um funcionamento, uma mente, um cérebro, um corpo hipersensível e hiperreativo. Então é alguém que muitas vezes capta ali uma lógica escondida das coisas muito rápido, faz perguntas profundas desde muito cedo, tem uma imaginação muito fértil, um senso de justiça muito aguçado, o incômodo muitas vezes pela superficialidade, e a gente já nasce com esse funcionamento, a gente não adquire na fase adulta. Então, muitas vezes, são características bem peculiares, que desde aquela criança, né, a gente precisa olhar, ainda mais numa apresentação feminina. E esse perfil, ele pode aparecer em vários campos, tanto no raciocínio lógico, na linguagem, nas artes, na música, na liderança, no pensamento científico, empático, a visão sistêmica. Então, muitas vezes a escola costuma enxergar mais a parte acadêmica, por isso que muito das identificações precoces é mais voltado para a questão acadêmica, mas a superdotação ela é ampla. Ela envolve também sensibilidade emocional, uma busca por sentido, que se não encontra um espaço, pode gerar muito sofrimento. Então, isso é muito importante a gente avaliar e olhar os sinais, né, do dia a dia, de como que essa pessoa pode compreender, né, se ela é superdotada ou não. Porque, às vezes, lá na infância, ela pode ir mascarando algumas características, né, que acaba vindo à tona, muitas vezes, na fase adulta. E até quando você fala, né, tipo, são várias áreas que a gente tem ali que podem ser consideradas como inteligência, né, não só a inteligência acadêmica que a gente está falando aqui.
Mas muitas vezes a pessoa superdotada, ela não se identifica como uma pessoa superdotada justamente porque academicamente ela não vai tão bem nessa parte da infância e adolescência, né? Isso, até porque uma área que eu trabalho muito é a superdotação atípica. O que seria isso? Esses outros vieses, né, da superdotação, das questões emocionais, em outros campos de habilidades, não necessariamente acadêmica, e quando existe a superdotação associada a outras condições, que pode dificultar também a identificação, como os casos da dupla excepcionalidade, a superdotação com autismo, a superdotação com TDAH, e aí esse olhar, né, para esses outros vieses, ele é importante. E como que a pessoa, né, ela sabe que ela pode ser superdotada? Lógico que precisa de uma avaliação como especialista, mas existe alguns caminhos, porque, primeiro, existe um estigma, né, que a gente precisa desmistificar, que o superdotado é aquele que vai bem, né, em várias coisas. Eu falo que quando esse termo chegou até mim, eu pensei, como, né, a superdotação? Porque é algo que a gente pensa que está muito distante, que são aquelas pessoas já extintas, né? Albert Einstein, as pessoas que fizeram grandes coisas, mas não é bem assim. E no dia a dia é importante a gente olhar para algumas características bem pontuais, como aquela pessoa que aprende as coisas sozinho desde cedo, com muita profundidade, tem esse comportamento autodidata, faz perguntas sem fim e querendo entender o porquê dos porquês. E isso é tão interessante porque eu fui essa menina dos porquês, né? E quando a gente não compreende, fica uma coisa chata, fica uma coisa insistente, mas não é para gerar conflito, é porque precisa fazer sentido. Então, se não fazer sentido ainda uma criança, né? E a gente precisa conduzi-la num suporte, direcionamento para fazer as coisas, precisa fazer sentido. Um outro ponto, ficar muito entediada com tarefas muito repetitivas, gostar de desafios, ser muito sensível às emoções intensas, os incômodos, as injustiças, aos estímulos, ter uma criatividade, uma imaginação muito vívida. Então, tudo isso é importante a gente olhar, porque realmente uma pessoa, a última coisa que ela imagina é que ela vai ter altas habilidades e superdotação. Né? Muitas vezes vai ver uma discrepância de compreensão do todo, né, bem diferente das outras pessoas e vai se fechando, né, vai internalizando. E até quando a gente mostra identificação, apresenta o laudo, explica, mesmo assim a pessoa questiona, não é possível, né? Então, é bem desafiador mesmo a identificação e a pessoa se achar, né, superdotada. E aí, assim, doutora Thaisa, os pais geralmente vão acabar notando que essa criança tem um desenvolvimento voltado para superdotação, se essa criança vai muito bem academicamente, vamos falar ali ainda quando elas são crianças, né? Porque vai destoar um pouco da turma ali, o professor, a escola vai trazer isso para os pais, tudo mais. Mas geralmente essa parte da curiosidade, a gente tem muito no senso ainda que é coisa de criança e tudo mais, ou essa criança, como falou, né, intensa demais, é dramática demais, e aí passa muito desapercebido, até porque as pessoas não têm ainda uma visão ampla, né, do que é a superdotação. Então, geralmente na infância a gente tem identificado os casos mais acadêmicos, né? Uhum. E aí, conforme essa criança vai crescendo, por ela não ter esse diagnóstico, eu vejo muitos casos, principalmente quando chega na adolescência, ela vai começando a não se sentir pertencente àquele lugar, né? Porque e aí pode ser daí que começam também as questões de masking já na adolescência, assim, tipo, eu não me encaixo, né? Ainda não me percebo quem eu sou de verdade ali na minha condição. E para estar no meio de todo mundo, né, eu preciso achar uma forma, né? Aqui tem alguns pontos que é importante a gente olhar, porque você falou que os pais, né, observam um destaque ali acadêmico, mas
se a gente olhar, né, para as altas habilidades e superdotação, nesse viés, né, pensando na neurodivergência como algo hereditário e genético, muitos pais veem, meu filho é inteligente porque a família acaba tendo esses traços. Então, não já pensa numa superdotação, né? Pensa, puxou alguém da família, né? Tem uma facilidade e vê, né, essa discrepância, muitas vezes, dos coleguinhas da turma, mas o que vai chamar a atenção não é o destaque também acadêmico, é muitas vezes esse tédio, a criança acaba ficando desmotivada, porque o intelecto está mais acima e os coleguinhas, né, da turma muitas vezes não brincam das mesmas brincadeiras, não acompanham o ritmo ali de profundidade. Então, começa a existir algumas questões emocionais também nessa criança, né? Uma ansiedade, como eu te falei, a desmotivação. Então, pode aparecer ali, né, algo diferente, mas não necessariamente chamam isso de superdotação. Então, começa a notar que a criança aprende rápido, faz perguntas ali fora da curva, para a idade, tem uma sensibilidade maior, se interessa por assuntos incomuns, mas isso acaba passando despercebido como um sinal de uma autocapacidade, mas sim um mecanismo ali, muitas vezes natural, da infância e que puxou traços familiares. Mas, como eu falei, isso vai destoando quando pode ter também algum prejuízo. E aí os professores, os familiares podem levantar essa hipótese. Se o perfil ele vier acompanhado de uma timidez, do próprio masking, ou de um comportamento adequado ali, gerando muitas vezes um potencial que pode até vir de forma invisível. Né? Então, a gente precisa diferenciar uma curiosidade infantil da curiosidade superdotada. Porque, realmente, toda criança ela é superdotada, ou toda criança ela é curiosa. Mas, na superdotação, essa curiosidade é mais profunda, é mais conectiva, é mais persistente, não se satisfaz ali com respostas simples, quer a fonte, quer detalhes, quer exemplos, né? Muitas vezes um senso de urgência, né? E por um olhar não treinado, isso pode ser exagero, isso pode ser drama, isso pode ser teimosia, né? E aí esse ponto ele é importante, porque a gente precisa olhar o papel da intensidade e do drama, né? Porque a intensidade não é uma encenação. As emoções, elas vêm de uma forma muito forte, com episódios de choro, sem motivo aparente, se sente muito irritado com algumas injustiças, que vai gerar reações grandes, uma imaginação vívida que pode causar ansiedades ou medos, pouco comum, né? Então, a gente precisa olhar esses detalhes, né? Porque acaba fazendo uma grande diferença. E você trouxe a questão da infância, né? Quando não existe, né, essa identificação tardia, essa identificação precoce, né? Gerando uma identificação tardia. Sem o reconhecimento, o que muitas coisas, os sinais, né, que começam a acontecer? Esse adolescente começa a se desconectar do próprio potencial, então ele pensa, né, não sou tão inteligente assim, começa a camuflar as habilidades para evitar, muitas vezes, a exclusão. Existe aqui as crises existenciais precoces, nada tem sentido, eu não me encaixo aqui. Então, a gente começa a perceber um diagnóstico, às vezes, parcial ou equivocado de ansiedade, depressão, TDAH, né, sem considerar as altas habilidades e superdotação com essas questões mais profundas, né? E isso vai gerando uma invisibilidade num sofrimento intenso. E isso é muito comum nas meninas, por exemplo, porque muitas delas já começam a ter essa percepção mais aflorada e começa a desacreditar na capacidade que ela tem. Né? E isso vai gerar um prejuízo ao longo prazo,
quando chega na fase adulta. A gente está falando ali, né, do diagnóstico precoce. Quando ele não acontece, você vai tendo prejuízos aí ao longo pela falta. Eu sempre falo, né, que o diagnóstico ele te dá um caminho, na verdade. Então, não é um rótulo nem nada. Ele vai te mostrar qual o caminho é melhor para aquela pessoa, né? O que eu tenho como intervir, ou o que eu vou fazer para melhorar a vida, a qualidade de vida daquela pessoa. E aí essa menina, né, se transformou em adolescente e chegou na vida adulta e não recebeu ainda o diagnóstico. Como que é feito esse diagnóstico? E qual é a diferença, assim, qual o olhar, né, que a gente fala? Porque me parece muito ainda que as questões ainda são muito pensadas para o sexo masculino. Então, fico pensando que até na questão dos testes e tudo mais que são aplicados, né? Como que tem que ser o olhar desse avaliador, né? Que vai não só fazer testes, mas observar essa pessoa quando ela está ali sendo avaliada, né? Uhum. Isso que você trouxe é muito, muito importante. Por quê? Primeiro, quando a gente olha, né, para as meninas e pensando nessa identificação, Kelly, a gente olha assim, realmente a identificação não é para gerar um rótulo, não é para limitar, muito pelo contrário, sempre pontuo isso com as pacientes, é um direcionamento. Primeiro, quando a gente não consegue nomear essas características, a gente só vê como um problema, né? Como uma pessoa inconstante, instável, uma pessoa muitas vezes que não sabe o que quer, muito reativa. E a gente vai crescendo, acumulando esses adjetivos, muitas vezes impostos pelas outras pessoas, ou até por uma autocrítica, pela incompreensão do nosso funcionamento. E a gente acredita que nós somos assim. Então, quando a identificação vem, você compreende que todas essas características fazem parte de um funcionamento. E que muitas vezes você precisa respeitar esse funcionamento com limites saudáveis, porque senão, por um sistema sensível, você vai entrar em colapso e sobrecarga. Então, você vai ficar mais reativa. Questões, muitas vezes, sensoriais. Ter essa necessidade de conteúdos profundos, que muitas pessoas não vão acompanhar, e tá tudo bem, né? Então, você vai encontrando os seus pares que vai compartilhar do mesmo. E quando a gente olha aquilo que você trouxe do masking, o masking, ele acontece não só no transtorno do espectro autista, ele acontece também nas habilidades de superdotação, também no TDAH, e tem um padrão muito particular. E justamente por isso é um dos maiores motivos de uma subidentificação ou identificação tardia. Além, como você falou, os critérios, né, os testes psicométricos aplicados, eles têm uma validação e um embasamento em homem branco da classe média, né? Então, são muitos perfis que levam novamente uma invalidação ou uma subidentificação. Então, quando a gente olha lá naquela fase inicial, dos 4 aos 7 anos, que existe um aprendizado rápido do que é aceitável, a menina superdotada, ela costuma ter uma consciência social precoce, ela percebe o humor dos adultos, o que agrada, o que incomoda. Quando recebe ali comentários como, nossa, como que você fala difícil, você é muito mandona, elas entendem que elas precisam se encaixar, elas começam a reduzir a complexidade das respostas delas ou a falar menos sobre assuntos que encantam elas por não serem vistos como assuntos aceitáveis, né? Então, elas são estranhas. E aí, já aqui, isso pode gerar um ponto onde as brincadeiras que realmente elas gostam, elas começam a fazer por atividades mais femininas, né? Ou socialmente aceitas. Então, ainda muito nova, existe a questão cultural, existe o sexismo, né? Que as meninas têm que ser desse jeito, têm que se comportar de tal jeito. E por essa percepção ampliada, ela vai se podando, né? Ela vai apagando a luz, né? Mais ou menos acontece dessa maneira. Já a infância tardia, ali de 8 a 12 anos, começa a ter um refinamento da camuflagem,
onde elas passam a esconder os interesses profundos, não tem espaço em grupos, por exemplo, gostam de estudar astronomia, escrever poesias, falar sobre espiritualidade, sobre questões existenciais, e aí elas começam a se limitar. Então, elas vão aprendendo a ler o ambiente e vai adequando o comportamento. Fala mais devagar, não corrigem, por exemplo, o professor, né, e vai se apagando. E aí, quando chega lá na fase adulta, a gente tem, primeiro, antes da fase adulta, a adolescência, dos 13 ali ao 18, onde uma invisibilidade, ela aparece como uma forma de proteção. Então, ela precisa se esconder. Porque em qualquer momento que, se ela se colocar com uma autenticidade, ela vai ter um destaque. E isso vai gerar incômodo. Então, é uma fase que pertencer ao grupo parece mais importante do que ser autêntica. Para não se destoar, elas não escolhem os assuntos, não escolhem a sua roupa, o comportamento, e elas vão passando, né, como se fosse uma camaleoa, né? Elas vão se comportando de acordo com cada grupo em si. Então, acaba vivendo dois mundos. O mundo externo, moldado por essa aceitação, e o mundo interno, que é rico em pensamentos, ideias, intensidades, mas elas guardam isso em silêncio. Então, eu falo muito que é uma trajetória muito solitária e invisível, que vai chegar um momento onde elas pagam um preço por isso, né? Um preço emocional. Já na fase adulta vem a camuflagem automática. Né? Então, o masking, ele se torna tão natural que a própria mulher, ela acredita ser menos intensa ou menos inteligente do que realmente é. Então, por exemplo, no trabalho, evita expor suas ideias muito inovadoras para não gerar resistência ou inveja. Nos relacionamentos, minimiza conquistas, usa do humor para suavizar muitas vezes a sua inteligência, esconde os seus interesses fora da curva, porque quando eu falo aqui dos interesses, são assuntos às vezes aleatórios, que para ela faz total sentido. Né? Então, quando ela vai compartilhar isso, até num pensamento não linear, parece coisas aleatórias e muito desconexa para as outras pessoas. Mas que para ela faz todo sentido. Né? Então, tem esses pontos que as pacientes que eu recebo, elas estão nesse impacto ao longo prazo, que é o quê? A desconexão com a própria identidade, as escolhas de vida aquém do seu potencial, uma exaustão emocional para sustentar essa persona, né, diferente, bem específica em diferentes ambientes, e com uma maior vulnerabilidade à ansiedade, depressão, burnout e crises existenciais. Porque você falou do gerar o cansaço, né? Tem o cansaço emocional e eu vejo também que tem a questão do físico, o cansaço físico também, porque traz uma sobrecarga, você tá o tempo todo, por mais que você já tenha se acostumado a fazer essa persona, né? Não é realmente que você tá sentindo lá dentro, né? E muitas vezes também você acaba escondendo até de você mesma para não ter que sofrer, por não ter coragem, às vezes, de assumir o que você quer e o que você quer trazer para tua vida, assim, né, Thaisa? E aí, também pensando, você traz um assunto que você falou ali, né, tipo, você vai compartilhar algo e a pessoa não acha interessante, ou te acha, porque às vezes ela não te acha interessante porque ela não conhece nada daquilo, ou porque ela não quer saber mesmo daquilo, né? Então, você vai cada vez se isolando mais, né? Como se aquilo que para você fosse importante é só para você, mas para ninguém mais importa, né? Então, acho que isso também traz uma questão na autoestima da pessoa muito forte, né? Uma coisa que a gente precisa olhar, igual você trouxe dos impactos, né, físicos, né, não só emocionais. Quando eu falei lá no início que as aulas de habilidade de superdotação não é simplesmente um sinônimo de ser inteligente, ponto, mas é uma mente, um corpo hiperreativo e hipersensível, a gente precisa olhar também para esse funcionamento físico. Por quê? Essa intensidade, essa superestabilidade
gera uma sobrecarga que é muito frequente nessas mulheres. Primeiro, um cérebro em alta rotação, o pensamento acelerado, o processamento aqui simultâneo de muitas informações, criação constante de conexões e cenários. Então, isso gasta muita energia cognitiva. Aí junta a alta sensibilidade emocional e sensorial, de sentir mais, perceber mais, reagir mais intensamente, e os sentidos, olfato, tato, paladar, audição, visão, e tudo isso exige também regulação constante, né, uma autorregulação. Além das jornadas de trabalho e de fazeres, além da camuflagem que a gente citou, né? E aí, como que esse cansaço começa a aparecer na prática? A questão física, vem a fadiga constante, dores musculares, tensão no pescoço, emocionalmente, né? Uma irritabilidade, impaciência. No cognitivo, pode vir esses lapsos de memória, dificuldade de concentração. E, socialmente, essa vontade de se isolar, evitar convites, recusar interações, que antes, né, pareciam ali agradáveis. Então, existe todo um funcionamento a nível neurobiológico também, que gera muito desgaste de energia. E quando essa mulher, ela está no seu isolamento, né, no seu espaço, ela consegue ficar do tamanho que ela é, sem precisar colocar essa persona, essa máscara. E aí, tendo um espaço seguro, podendo compreender o seu funcionamento e ter estratégias de autorregulação, isso vai ajudar muito. Porque senão tudo acaba sendo muito intenso e exacerbado. E existe um manejo para a gente ter uma prevenção, né, desse colapso emocional e fisiológico também. E isso só consegue acontecer, só passa a acontecer quando essa mulher tem compreensão do seu funcionamento, né? Senão ela não vai buscar isso, ela entra num piloto automático e um modo de sobrevivência, que é o maior desafio. Porque para uma mulher que vive nessa intensidade, você falar para ela que ela precisa parar, né, que ela precisa dar pausa, que ela precisa diminuir os estímulos, é muito desafiador, porque ela tem uma dificuldade de parar. Como se o parar, né, fosse um sinônimo de inutilidade, não tá produzindo, né, não tá estimulando o intelecto, e isso é desafiador. Tem muita coisa que a gente confunde mesmo com o autismo e com o TDAH, né? Porque essa coisa também da inquietude de nunca saber ficar parado, ou que momento você tem para descansar, não só seu corpo, mas sua mente mesmo, né? Fica muito confuso. Então, por isso que também é difícil para quem faz essa avaliação ter um diagnóstico acertado, assim, porque eu vejo muitas confusões mesmo. A pessoa diz, me diagnosticaram como autista, e depois ela descobre que era superdotação, ou o contrário também, sabe? Como que essa distinção, assim, eu vejo uma linha tão tênue, né, entre uma e outra, assim. Por isso que eu pontuei, por isso que eu trabalho com a tríade, né, o TDAH, autismo e superdotação em mulheres. Porque não tem como você avaliar só um e não olhar para as outras características. Se a gente se focar somente nos testes padrões ali do autismo, sem um comparativo ou sem a gente mapear e fazer, né, uma interseção entre as características, fica desafiador mesmo. E aí eu falo que existem muitos pontos que está, né, nas 3 condições. Porém, o que vai fazer a diferença é o porquê e o como. Né? Um exemplo do isolamento. A pessoa com autismo, com TDAH e com as altas habilidades de superdotação pode ter o isolamento. Mas por que ele acontece? Né? E como que ele acontece é que vai fazer a diferença. Então, a gente não pode se basear somente no teste tradicional ali complementar. Porque tanto a avaliação do autismo, do TDAH, a avaliação ela é clínica.
né? O profissional que está ali, ele faz uma avaliação profunda. O teste, ele vem como um complemento, né? Não é um padrão ouro. Já nas aulas de habilidade de superdotação, como entra na questão cognitiva, intelectual também, a avaliação neuropsicológica, ela vem também como um complemento, mas existe as questões qualitativas de características inatas que a gente precisa ver. Então, num profissional que está aprofundando, né, fazendo esse olhar na avaliação de mulheres, porque existe essa peculiaridade, tem que ter um olhar muito mais clínico e investigativo do que ali só traços na infância, por exemplo. Porque a gente precisa aplicar o teste do CATQ, que é para ver o quanto de camuflagem que essa mulher está realizando. Então, a entrevista clínica aqui, ela precisa ser ampliada e uma história de vida profunda, né? Olhar na infância, por isso que eu falei dos marcos. Na infância, no início da fase adulta, na adolescência, porque cada marco da história dessa mulher vai ter pontos específicos, tanto dos relacionamentos, a puberdade, como é que foi, né, se tornou mãe, os momentos de camuflagem, o desempenho profissional, se precisou de pular, né, de uma profissão para outra, se fez transição de carreira, e a gente vai mapeando esses padrões. Já a aplicação dos instrumentos psicométricos, que vai incluir testes, tanto padronizados, né, e validados, que vão medir ali inteligência geral e habilidades específicas, preciso olhar também qual momento de vida essa mulher está. Porque nas mulheres, o QI, ele pode não refletir o real potencial devido à ansiedade, o perfeccionismo, quando tem TDAH, o autismo. E aí a interpretação deve ser, como eu falei, qualitativa, não apenas quantitativa. Então aqui, por exemplo, se essa mulher está no puerpério, se ela está tomando medicação, se ela tem quadro de insônia, tudo isso vai interferir no número do QI. Porque esse QI, ele vai ter impactos externos. E nós, seres humanos, nós não somos uma exatas. Então, por isso que, se fizer, né, a avaliação ali do QI, ótimo, maravilhoso. Mas a gente precisa olhar também todas essas características inatas, qualitativas, para essa identificação. Porque até na superdotação atípica, existe, né, mulheres que não vão ter o QI acima de 130. Porque se ela tem uma dislexia, se ela tem a descalculia, se ela tem, né, a questão do autismo, se tem ansiedade, isso vai interferir num resultado e que realmente não vai estar mostrando o potencial dela. Eu vi um... Tá, pode falar. Não, só um ponto também, o quanto que a gente precisa olhar para as intensidades e superestabilidades, né, que na mulher apresenta essa alta empatia, a criatividade, a conexão com os valores éticos e os comportamentos ocultos que a gente precisa investigar nessa avaliação, né? Como eu falei, o porquê das coisas, o começar, por exemplo, e abandonar um projeto, é por tédio, por excesso de exigência própria, ou uma dificuldade mesmo no planejamento, organização. Isso tudo vai diferenciar o que é o TDAH, o que é as altas habilidades de superdotação. Eu ia até tocar num ponto que eu vi em acho que uma live sua, falando da questão assim, quando essa mulher chega para avaliação, o que é dela ali mesmo, ou o que ela está respondendo com a máscara que ela está utilizando, né? Porque você cresceu tendo que utilizar meios para sobreviver, até falo, né? Às vezes você só sobrevive naquele meio ali. Então, quando você se depara, ter que responder algumas questões, você já nem sabe mais, né? Se aquilo é seu mesmo, como você realmente funciona, ou se você foi adicionando aquilo como se aquilo fosse natural para sua vida. Não sei se ficou bem claro, assim. Sim, sim, ficou, porque, por exemplo, até na aplicação do teste, a gente precisa aplicar um teste antes daqueles tradicionais, um teste do CATQ, como eu falei, que a gente olha o BESC,
E também a gente faz uma avaliação dos sabotadores da mente, a gente faz uma avaliação dos esquemas adaptativos que essa mulher pode ter criado, como você trouxe, por questão de sobrevivência. Porque, de fato, a gente precisa fazer um comparativo nos testes, até em relação às respostas, né? As discrepâncias, o que tem de coerência. Então, muitas vezes, esse masking, ele, por ser muitas vezes involuntário, ele pode estar sendo ali como se fosse a persona que a pessoa mesmo está respondendo o teste, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E os esquemas adaptativos, que eles ocorrem até desde ali da infância, né? Um esquema de autossacrifício, priorizar as necessidades dos outros do que as próprias prioridades, um esquema de subjunção, aqui onde ela vai suprir as opiniões para evitar a rejeição, né? Então, tem vários pontos que a gente precisa olhar na própria avaliação em si. O que são os sabotadores da mente? Agora fiquei curiosa aqui. Por exemplo, não existe na literatura, né, que precisa ser desse jeito. Por exemplo, na avaliação precisa ter uma identificação de sabotadores ou da própria terapia do esquema, por exemplo, né? Mas a gente vê o quanto que envolve a parte comportamental. E aí, os sabotadores da mente são padrões automáticos do pensamento e comportamento que a nossa mente, né, para nós mesmos, ela acaba criando isso de forma convincente. Então, já que é diferente de uma criança em avaliação, o adulto ele vai criando essas camadas, né, que a gente precisa olhar. Por isso que eu, né, doutora Thaís e alguns psicólogos também, gostam de aplicar esses sabotadores para a gente identificar de forma muito clara. E aí, esses sabotadores, eles se disfarçam de cautela, humildade, lógica ou proteção, mas no fundo, eles estão limitando um potencial e muitas vezes mantendo aqui a pessoa presa a padrões antigos. Então, esse caso da mulher superdotada, esses sabotadores, eles vão se misturando com a alta capacidade de raciocínio, de criatividade, que faz com que essa mentira interna seja muito mais bem elaborada e muitas vezes difícil de identificar. Então, são essas estratégias mentais aprendidas ao longo da vida para você conseguir lidar com a crítica, com a rejeição, com o medo de errar, né? Então, no início, funciona como uma defesa, mas com o tempo, isso vai se tornando prisões internas, né? Que são bem desafiadores. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de ir para o ar, e você me contou como que foi o seu diagnóstico, né? E aí a gente trabalha, o nosso público envolve muito a questão da maternidade, de mães e tudo mais. Esse período, se você puder, né, contar quando veio o seu diagnóstico e como foi, e também para a gente entrar nisso, assim, que em determinadas fases que você tocou ali no assunto, né, para essa mulher vai ser mais difícil de lidar com as questões, né? A fase da gravidez, depois o puerpério, menopausa, todos esses pontos que na mulher também são muito diferentes, né, do que seria da rotina de um homem. Trazendo isso da identificação, né, a gente estava conversando. A minha história pessoal, ela se entrelaça muito com a minha história profissional. E eu, com os meus 18, 19 anos, quando eu estava naquele período de tentar vestibular, né, estudando, eu tive algumas questões que fez com que a minha mãe me levasse no neurologista. E lá no passado, esses meus comportamentos, né, uma dificuldade de não aceitar o não, porque para mim tinha que fazer sentido, muito questionadora, com muito mau humor, né, eu tinha um apelido de ranzinza,
tinha essas questões emocionais muito intensas, então chorava demais, né? Tudo era muito, muito intenso. E quando eu fui no neurologista, ele tinha me identificado com TDAH. Então, feito um teste rápido, né? Toma Ritalina, para você passar no vestibular de medicina, né? Fazer o vestibular. Porém, eu quase morri quando eu tomei medicação. Eu tive muito efeito colateral, passei muito mal. Não me adaptei, tipo, um quarto da medicação por ser altamente sensível. Hoje eu entendo, né? A gente tem uma metabolização totalmente diferenciada para medicação também. Então, eu nunca me adaptei ao tratamento convencional do possível TDAH. E aí, no decorrer da minha vida, tive quadros de depressão, ansiedade, compulsão alimentar. E quando eu me tornei mãe, né, lá em 2021, veio a gestação, o puerpério, e eu fiquei muito desorganizada. Tanto a nível sensorial, emocional, isso acontece com a maioria das mulheres, mas foi em um padrão muito mais intenso, de precisar mesmo de ajuda. E aí eu antes só me focava no trabalho, então eu dava conta de tudo, né? E meu trabalho sempre foi meu hiperfoco. Então eu tinha alguns destaques assim no trabalho, eu pegava, fazia e ia, né? Quando veio as demandas externas de um cuidado, né, de uma criança, de um outro ser vivo, que você tem que dividir a sua atenção, e aí a gente acaba, né, ficando em último plano ainda mais, esse processo me trouxe, né, essa desorganização. Quando eu procurei ajuda, eu tive diagnósticos errôneos, né, fui identificada ali como bipolaridade, fui diagnosticada com depressão pós-parto, várias coisas que para mim não fazia sentido, né, mesmo sendo da área. E aí eu fiz uma avaliação neuropsicológica, passei por uma avaliação com um profissional da área, e aí a minha identificação assertiva, ela apareceu. Eu sou autista, nível 1 de suporte, com altas habilidades e superdotação. Porém, eu sempre fui levando a vida, né, da minha forma ali, criando estratégias, o MESC, e quando veio a gestação, para mim fica muito claro hoje que eu passei de um nível 1 de suporte para um nível 2. Por isso que ficou mais evidente o autismo, porque eu entrei em grande conflito, né, de precisar de pedir ajuda, os meus cuidados básicos eu não conseguia fazer, entrei num quadro de uma depressão existencial, mas também com desafio, porque eu parei de estimular o meu intelecto, que era uma coisa que me impulsionava, que eu sempre gostei. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Por isso que hoje, né, eu vejo que não foi à toa eu ter ido para esse campo, né, profissional. Porque muito do que eu trago nas redes sociais, muito que eu cuido, né, das pacientes, também da minha vivência pessoal, né, muito intensa. Então, isso acaba conectando muito e trazendo essa visão que foge desses critérios engessados e separados, né? Porque quando existe as condições associadas, é uma outra configuração, né, que a gente precisa mapear de uma forma muito mais sensível, né? Então, realmente, os marcos da vida dessa menina e mulher, essas fases, elas são desafiadoras, a gente precisa olhar com uma diferença para essas fases, porque envolve mudanças hormonais, exigências sociais específicas de cada etapa, gatilhos emocionais acumulativos ali. Então, a intensidade, ela vem muitas vezes como um pedido de ajuda, né? Então, ali na puberdade, geralmente as meninas, né, tem algumas meninas um pouco mais precoces, 9, 10 anos, umas meninas que a puberdade vem depois. Sempre na avaliação eu pergunto sobre essas etapas, porque aí na puberdade, quando vem a questão hormonal,
vem uma expressão muito mais intensa das reações. Então, a gente precisa olhar o quanto, né, que são os traços comuns da adolescência e o quanto que vem essa sensibilidade aflorada, esses questionamentos muito mais intensos. E na gestação e no puerpério, tem outras questões também, porque tem a questão de suporte, o externo, tem as questões que ela precisa lidar com ela, né? E eu vejo muitas mulheres também abrindo um quadro de identificação nesse período. E quando a gente fala da tríade, na menopausa, que é um ponto também que não é muito falado, chama muita atenção aqui, até nas altas habilidades de superdotação, onde o intelecto dessa mulher, ele sempre foi ali como se fosse uma identidade para ela. E as questões emocionais na menopausa pode gerar essa névoa mental, como se o intelecto começasse a falhar, né? O corpo não acompanha a intensidade da mente. Então, essa mulher, ela precisa ter essa noção desse funcionamento. E existem suportes, né, cognitivos que a gente pode apresentar para essa fase. O próprio TDAH, né, quando entra essas questões hormonais, influenciam diretamente também. E precisam ser vistas. Não é somente um tratamento tradicional ali com uma anfetamina e ponto. Né? Porque eu vejo muito na prática clínica. A mulher que tem TDAH e tem as altas habilidades de superdotação, existe uma mente muito hiperexcitável, e quando a gente entra com uma medicação que é uma anfetamina, pode acelerar muito mais essa mente. Pode gerar, ela sendo altamente sensível, pode gerar mais ansiedade, né, mais quadros intensos. Então, a gente precisa colocar isso numa balança também, para ver um plano terapêutico bem individualizado para cada condição e associações de condições também. E essa questão também de diagnósticos que vão sendo equivocados ao longo da vida, né? Os prejuízos que isso também vão trazendo, não só na questão de medicamentos, mas nessa questão de identificação mesmo, né, doutora Thais? Que eu acho que vem também uma questão assim, poxa, eu faço todo o tratamento aí, sei lá, só para um quadro de bipolar, né? Só não levem para o lado ruim, tá? Digamos, trato a bipolaridade. Mas eu nunca melhoro, eu nunca tenho melhoras significativas nos sintomas e tal, porque eu não estou tratando o que realmente é a base ali da questão, né? Então isso também traz aquela coisa, não, o negócio é comigo, o problema é comigo, porque eu vejo pessoas tendo progresso e eu não, né? Então também traz essa questão de diagnóstico equivocado, e como a gente falou, né? É o caminho que a gente está acertando, mas aí ele não está no caminho certo, né? Sim, o que acontece? Eu vejo muito como um passo a passo, né? Imagina uma condição de base que não está sendo vista, não está sendo respeitada, você se expondo o tempo todo em relação ao sensorial, vem a exaustão, isso vai proporcionando a expressão das comorbidades, que são o quê? São aqueles transtornos que acabam sendo aflorados, né? Ansiedade, depressão, pânico, a compulsão, outros transtornos que acabam sendo gerados, né? Por conta dessa condição. E aí, esses transtornos, eles podem aflorar, ou muitas vezes características da instabilidade dessa condição pode ser diagnosticadas de forma equivocada. Então, quando a gente olha para a tríade, o TDAH, autismo, as altas habilidades de superdotação, existem diagnósticos equivocados mais comuns que se apresentam aí. Por exemplo, quais são os equívocos mais frequentes em mulheres com altas habilidades de superdotação? Primeiro, pode ser confundido com TDAH isolado, por conta dessa inquietude mental e da dificuldade de atenção em tarefas
onde não gera desafio, onde são superficiais ou não tem sentido. O transtorno de ansiedade generalizada, como uma comorbidade secundária, por conta de uma sobrecarga cognitiva e sensorial constante. Eu vejo muito o transtorno de personalidade borderline sendo diagnosticado de forma, né, errônea, devido à intensidade emocional, reações às injustiças, crises existenciais, e um toque leve, quando existe grande perfeccionismo e uma necessidade de controle, pode ser confundido com toque, mas na verdade não é. Então, ao focar apenas no sintoma, a gente se perde na compreensão de um funcionamento de alta capacidade e dessa necessidade de estímulo adequado. Claro, as condições elas podem estar associadas, mas eu vejo muito essa identificação errônea, né? Então, assim, pode sim uma pessoa com autossabilidade e superdotação ter a bipolaridade, porque a bipolaridade é um transtorno de humor. Pode sim a pessoa com superdotação ter um transtorno de personalidade, né? Porque a pessoa superdotada tem a personalidade. Então, essas condições podem estar associadas. E isso vai impactar no comportamento, né? E aí que entra um desafio que eu citei, né? Como as autossabilidades e superdotação não é uma patologia, não é uma doença, os profissionais da área de saúde não estudam sobre isso. E eles não têm noção de um terço do que é essa complexidade. Então, é muito mais provável que eles vão para um lado de uma patologia do que ter um comparativo de conhecimento de uma condição e saber identificar. Porque se eu não tenho conhecimento do outro lado, vai ser tudo patológico, né? Então, eu entrei num grande questionamento quando eu tive a minha identificação assertiva, que eu falei, meu Deus do céu, a quantidade de pessoas que podem estar sendo identificadas de forma errônea, como aconteceu comigo, né? Então, muitas vezes uma medicação ela pode vir e apagar um total potencial de uma pessoa, né? Existe casos que o sofrimento do próprio superdotado ele é intenso, que precisa, sim, de um plano terapêutico individualizado, mas o autoconhecimento e a autopercepção faz total diferença, né, desse funcionamento. E aí, para a gente olhar de forma muito pontual a necessidade de medicação, e não necessariamente medicação alopática, porque existe um leque de opções para suporte terapêutico, né? Seja medicina antroposófica, seja suplementações com fitoterápicos ali precursores na formação de neurotransmissor, seja esse acompanhamento terapêutico integrativo para a gente ir diminuindo essas superestabilidades, né? Então, tem um leque de opções com o único objetivo, gerar mais qualidade de vida para essas pessoas, né? Dentro das altas habilidades de superdotação, a questão também sensorial é muito forte, né, doutora Thais? E aí eu fico pensando mesmo, para essa mulher que está ali gestando, depois a questão do puerpério, amamentação, então são muitas questões sensoriais também que vão também trazer impactos neste momento dela ali, né? Muito. E aí vai vir a intensidade junto também com essa questão sensorial, né? E aí eu acho que a questão sensorial também na menopausa, não cheguei lá ainda, mas assim, a questão da menopausa também deve ser, também o sensorial deve impactar muito também na vida dessa mulher. Quando a gente fala do sensorial, existe na estruturação neurobiológica, né, essas mudanças, por isso que acaba sendo muito mais aflorado uma hiperconectividade cerebral. Então, um dos pontos mais intensos, né, na gestação e no puerpério é essa sensibilidade, que ela pode aumentar ainda mais por conta da mudança hormonal, emocional e do ambiente. Então, quando a gente olha, né, que esse sensorial, ele tem uma função intensa, mas a maternidade
não é só um evento emocional, existe essa avalanche também dos estímulos internos e externos. Isso pode ser um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa maravilhosa, pode ser muito desgastante. E aí, a gente precisa olhar para esse contexto, né? Porque é uma estruturação neurológica, não é frescura, né? Então, esse sistema nervoso mais responsivo, ele vai trazer esses pontos, né, de atenção. Então, aqui, na alteração hormonal que ocorre nesse período, a sensibilidade sensorial, ela pode potencializar nesses 3 fatores. Na alteração hormonal, o aumento do estrogênio e da progesterona vai afetar o olfato, o paladar, a termorregulação e a percepção corporal. Já existe uma expansão na conexão afetiva. Então, a mulher percebe mais as nuances no tom de voz, os movimentos do bebê. Isso também acaba sendo estímulo. Existe maior vulnerabilidade física, os desconfortos corporais. E o que ela precisa muito é da pausa, é de dormir. E quando a gente fala de uma mãe no puerpério, dormir é uma coisa que, sei lá, né? Eu tô com meu pequeno de 3 anos, sei lá, né? A gente não lembra qual foi a noite que a gente dormiu a noite inteira tranquila, né? Então, imagina, é um sistema que não desliga, que tá super estimulado o tempo todo. É uma bomba que pode entrar em colapso. Eu lembro que quando eu tava no puerpério, o choro do Pedro Luca era tão intenso que parecia que dava um saculejo na cabeça, que vem uma reação interna, e eu usava abafador auricular em casa. E olha que eu nem tinha ideia, né, do que era. E aí, quando você não tem esse conhecimento, você se acha a pior mãe do mundo. Você acha que, nossa, mas eu não podia estar sentindo isso, né? É o meu filho, eu não podia estar sentindo. Mas é a exaustão muito mais intensa. Então, é uma coisa que a gente precisa falar sobre, né? Porque isso gera vários impactos emocionais, maior risco do baby blues, que em casos mais intensos, né, vai evoluindo aí para uma depressão pós-parto, esse choro fácil, né, a sensibilidade, vulnerabilidade. Então, são vários pilares, né, que precisam ser cuidados. E não sei, né, se alguém que está que está nos ouvindo, né, está passando por um período desse, existem algumas estratégias de manejo. Se você tem, né, uma identificação de autossabilidade e superdotação com perfil sensorial muito forte, é fundamental você criar um espaço de silêncio, de luz mais baixa diariamente, mesmo que seja por poucos minutos, uma rotina previsível, reduzir muitos estímulos inesperados, ajustar as roupas com tecidos mais confortantes, evitando costura, texturas que podem irritar, ter um apoio, né, para alternar os cuidados com o bebê, porque o descanso sensorial é fundamental, né? Então, e acima disso tudo, validar o desconforto, que ele é real e legítimo, né? Não porque você é vulnerável, fraca, né? Não consegue. Não, é um funcionamento que pede atenção, né? Então, validar a experiência e a acessibilidade é fundamental. E eu vejo também que quando a gente se torna mãe, a gente fica muito mais suscetível às críticas e julgamentos das pessoas, né? Então, se a gente não... Pensando numa mulher que ainda não tem esse diagnóstico, ou que ainda... Muitas vezes você até tem o diagnóstico, mas ainda não entende como que isso impacta realmente na sua vida ali. Essas críticas, esses julgamentos vão acabar te abalando muito mais também, né, doutora? Porque assim, frases do tipo, você não queria ser mãe, agora aguenta? Ou, tipo,
vem aquela ideia falsa de que você não está gostando do teu filho, ou coisas do gênero, né? Então, isso também impacta ali no emocional da mulher, que está numa fase tão sensível, né? E ainda mais quando a pessoa superdotada sente isso com muito mais intensidade. O que eu percebo, né? Ainda mais se essa mulher ainda não tem, né, uma identificação. Por isso que eu falo que a identificação ela é muito importante, ela é um ponto de partida. Porque quando você vai se conhecendo, né, entendendo que é o seu funcionamento, você se fortalece, a incompreensão externa sempre vai existir, né? Então, quando a gente traz essa possibilidade, né, eu sei o que está acontecendo, o julgamento, né, externo, ele passa a ser mais uma opinião, né? Então, é desafiador, porque vem palpites de todos os lugares, mas você começa a ter certeza, né, sobre você. Então, isso acaba sendo um ponto muito importante, porque, senão, né, você entra nesse fluxo do auto-julgamento, autocrítica, autoexigência, né? De novo, ligam um piloto automático, tem que dar conta de tudo, ser a Mulher Maravilha, e não, né? Não precisa, né? Então, isso se torna muito mais. Você passa a ser mais amorosa com você mesma, você começa a ter mais autocompaixão, porque muitas vezes a gente se coloca num lugar sempre para o externo, né? Eu preciso fazer para o outro, realizar para o outro, e tá entregue, né? Muitas vezes para o outro, e às vezes as suas demandas básicas, emocionais e de autocuidado, não são vistas, e precisam ser vistas. Ainda mais nesse contexto altamente sensível, altamente reativo. Eu coloquei ali nos nossos tópicos de conversa, né, a questão da síndrome da impostora, assim. Eu queria saber se, dentro das altas habilidades de superdotação, isso também é muito forte. Eu vejo muito isso no TDAH, eu, como uma pessoa com TDAH, vivo lutando contra isso, mas nas altas habilidades de superdotação, a pessoa também tem isso, assim, de que ela é uma fraude, tipo, não sou boa o suficiente, ou não sou capaz o suficiente. A síndrome da impostora, ela é muito forte também nas altas habilidades de superdotação, embora a origem, né, e a forma como ela se manifesta seja um pouco diferente do que a gente vê no TDAH, existe também nas altas habilidades de superdotação. E a síndrome da impostora é esse sentimento, né, de que eu não sou bom o suficiente, que uma invalidação, né, interna de qualquer momento as pessoas vão descobrir que o que eu faço, né, não é bom o suficiente. Então, na superdotação, a síndrome da impostora, ela costuma vir não por muitas vezes uma falha na capacidade, mas por um conjunto de fatores. O perfeccionismo extremo, a régua interna dessa mulher, ela é tão alta que qualquer resultado parece pouco. Então, ela sempre está querendo ela mesma se superar. Existe uma autocrítica muito refinada. Então, a mente analisa tudo em detalhes, incluindo as próprias falhas, o que vai amplificando essa percepção de ela não estar à altura. Né? Existe o próprio histórico de subestimação, existe a camuflagem social que eu falei, uma comparação interna constante. Então, mesmo às vezes com evidências claras e objetivas de uma autocompetência, elas sentem que em qualquer momento vão descobrir que ela não é boa o suficiente, né? E o que você trouxe do TDAH, no TDAH, a síndrome da impostora, muitas vezes, ela acaba sendo alimentada por uma inconstância do desempenho, não por uma incapacidade. Então, a pessoa sabe que é capaz, mas às vezes se perde no prazo, na organização, na constância. Então, ela sente que não merece esse reconhecimento. Né? Então, existe também, mas se apresenta de maneira diferente. Falando das intensidades, desse sentir muito intenso, você nota que impacta muito nos relacionamentos também, não só
não só relacionamentos amorosos, aqui podemos falar, né, mas nas questões de trabalho, nas questões familiares. Isso traz também muitos prejuízos nessa parte de habilidades sociais, assim, da pessoa superdotada. Cada pilar desse que você trouxe, do relacionamento afetivo, do trabalho, da família, o sentir intenso, né, a intensidade emocional e afetiva, é um dos traços mais marcantes das altas habilidades de superdotação, além da complexidade e sensibilidade. Então, o impacto nos relacionamentos, ele é profundo em todas essas esferas. E aí, aquilo que sempre, né, acaba sendo visto pelo outro como exagero, drama, é esse funcionamento neurobiológico, em que essas áreas do cérebro, elas estão ligadas a percepções e regulação emocional, que processam os estímulos muitas vezes de forma muito mais profunda e rápida, gerando essas reações mais fortes e duradouras. Então, quando a gente olha, no geral, a intensidade, ela vai moldando as relações, primeiro, por uma empatia mais ampliada, uma entrega muito profunda, uma vulnerabilidade, como sente muito, também acaba se magoando com facilidade, o alto padrão e a dificuldade com a superficialidade. Então, a pessoa pode se entediar ou se frustrar nessas interações mais rasas. Então, muitas vezes, no relacionamento afetivo, o que acontece? Essa mulher, ela acaba se apaixonando, né, se identificando pelo intelecto do outro, né? Existe uma admiração muito grande pelo intelecto do outro. E muitas vezes ela nem tem consciência disso, né? Mas é muito desafiador ela estar em relacionamentos onde a outra pessoa acaba sendo mais rasa, né? Em conteúdo, não se aprofunda tanto. E aí, isso pode gerar muitos ruídos, né? Na comunicação ou nos relacionamentos em si. Já no trabalho, todas essas características podem gerar pontos fortes, onde a alta sensibilidade a essas necessidades da equipe e ao impacto de decisão acaba sendo mais humanizado, né, importante. Ela tem aqui uma capacidade de motivar e inspirar, quando existe ali um propósito claro. Tem uma visão sistêmica que vai antecipando problemas. Já os desafios aqui nessas habilidades sociais, como ela sente demais, existem conflitos internos. E as injustiças nessa organização do trabalho pode ser muito desafiador. Às vezes, muitas vezes levando a um sofrimento, ou ela precisando de abandonar mesmo o trabalho, né? Porque é como se ela estivesse indo contra a essência dela, com essas injustiças. Existe o cansaço emocional, por absorver muitas vezes as tensões do grupo, as frustrações com líderes, onde prioriza muito mais resultado e números, né, do que as pessoas em si. Tem uma dificuldade de se desligar ao sair do trabalho, né, e muitas delas acabam enfrentando, né, desafios nesse campo corporativo, porque toda vez que se coloca, né, da forma que ela acha que deve ser, existe uma comparação externa. Então, ou os colegas de trabalho começam a vê-la, né, como uma ameaça, ou às vezes ela não consegue subir de cargos, né, por conta de questões machistas, enfim, são N fatores, né, e ela percebe isso. É como se ela nunca conseguisse chegar numa maior potência dela. Né? Então, muitas vão para o empreendedorismo, muitas se tornam autônomas, né? Então, esse movimento acontece. Já na família, os pontos fortes é essa presença intensa de um apoio afetivo, atenção a detalhes, né? As necessidades emocionais dos filhos, da família, mas tem muito desafio, porque ela acaba tendo uma exigência muito alta com quem ela ama e consigo mesma. Então, isso vai gerar ruídos nas comunicações e conflitos. A sensação de sobrecarga por assumir funções emocionais de todo mundo,
a dificuldade, muitas vezes, de lidar com críticas de pessoas próximas, já que a opinião, né, dos outros pesa ainda mais. Então, existe um desafio mesmo muito grande nas questões sociais, né, mesmo tendo as altas habilidades e superdotação. E é comum também essa mulher superdotada, ela ir para um burnout, assim, porque você não tem mais, você perde um pouco do limite também do tempo que você tem que trabalhar, né, e exagerar mesmo, mergulhar de cabeça naquilo e esquecer de se cuidar mesmo, fisicamente, de dar atenção para essas relações que estão ali em volta, e se dedicar só à questão do projeto, né, que ela está no momento ali e tal. Sim, isso que eu vejo muito, assim, muito, ainda mais, como eu falei, quando o trabalho, ele vem de um hiperfoco, e ele vem de um, como se fosse um combustível mesmo, né, que faz com que ela se sinta ativa, funcional, útil, né, contribuindo com todo. Então, eu falo que o funcionamento, né, superdotado dessa mulher, ele anda assim de mão dada com a exaustão física e mental, com burnout. O próprio funcionamento dela leva ela para essa condição. E é tão perigoso porque essa mente, né, ela só para quando o corpo físico adoece. E não precisa ser desse jeito. É como se a gente tivesse aprendido um modo de sobrevivência nessa intensidade dessa maneira. Então, é como se ela vem numa aceleração, produz, chega num limiar de exaustão e cai. E aí depois vem o sofrimento, aí vai, começa a melhorar novamente, vai no ápice da intensidade. Então, quem olha de fora parece inconstante, parece até uma bipolaridade, porque tem muita energia, de repente vai para o outro extremo. Mas é por conta de uma exaustão e essa necessidade do estímulo do intelecto. E essa mulher, ela não aprendeu a viver de uma outra forma. Então, por isso que a identificação é importante para a gente dar uma pausa, para a gente desacelerar. Porque o risco do burnout é tão alto devido a alguns pontos. O hiperfoco, a alta responsabilidade e ética, o perfeccionismo, uma dificuldade extrema de dizer não, um senso de urgência para resolver as coisas. Então, essa combinação cria uma agenda interna sem pausas, né? Mesmo que externamente ela se apresenta ali funcional e normal, é um turbilhão de emoções, de pensamentos e de energia. E isso é tão desafiador porque eu tive um período, isso é uma coisa que eu sempre tenho que me lembrar também, que se eu visse ali uma manhã livre para quê? Para fazer um exercício, para olhar para outras coisas, me dava um desespero. Como assim? Eu não vou estar servindo o outro, eu não vou estar produzindo, né? Não vou estar criando. Mas sim, você vai estar cuidando de você. Porque é como se a gente apagasse totalmente as nossas demandas e necessidades emocionais e de cuidados básicos. Né? Então, a gente começa a fazer um papel e um movimento inverso de cuidar disso para não ficar nessa exaustão. Então, existe alguns sinais de alertas muito específicos, né? Onde ela trabalha até tarde, mesmo sem prazos ali urgente, esquece de refeições ou troca por lanches rápidos para não parar, afasta-se ali de amigos e famílias porque está sem tempo, e às vezes as relações externas começam a ser deixar mais entediada, então como se ela não visse como prioridade, perde esse interesse no autocuidado, começa a sentir que tudo é uma obrigação, até o que antes era paixão, e aí isso vai impactar diretamente com os prejuízos físico, emocional, cognitivo e social.
E é interessante porque quando a gente entra nesse pilar do hiperfoco, ou dessas outras características, no autismo também existe isso, né? E quando a gente olha para um dos critérios de diagnóstico, né, que são os prejuízos funcionais, a gente imagina que os prejuízos funcionais sejam o quê? Não consegue trabalhar, não consegue, sei lá, a pessoa não casou, não tem as interações sociais, mas os prejuízos, eles entram aqui. A fadiga crônica, as doenças, né, físicas, ansiedade, irritabilidade, sensação de vazio, dificuldade de concentração, distanciamento afetivo, né, muitas vezes esses ciclos de adoecimentos mesmo, e desconexão total com a identidade, que a gente precisa olhar, né, e o impacto que isso pode gerar. E acho que vem uma coisa também de a gente ficar se monitorando no sentido de... Porque eu falo, a cabeça não desliga, né? Por mais que você não esteja lá na empresa, às vezes você deita na cama e sua cabeça continua a trabalhar. Então, o seu pensamento está funcionando ali, por mais que seu corpo esteja deitado, mas isso te traz tensão até para o teu corpo. Você não consegue dormir, vem a questão da insônia e tudo mais. Porque esse cérebro, eu acho que talvez educar esse cérebro mesmo, de que aquele momento agora é para descanso, ou aquele momento é para você sair no restaurante e curtir aquele momento, não, né, o que eu tenho que fazer naquele projeto, ou o que eu tenho que mudar no mundo, nesse sentido, assim. O desafio é porque quando veio a questão da pandemia, muitas pessoas precisaram se reinventar, e veio também uma questão do home office. O home office também é uma linha tênue, porque você está em casa, é diferente de você estar num ambiente de trabalho, que fez o que tinha que fazer, saiu dali, ponto, né? Você muda o lugar, você faz aquele fechamento, né? E vou para o outro lugar. Então, acabou misturando tudo, né? E muitas vezes, o que eu vejo muito acontecendo com essas mulheres, trabalha, tem as demandas de casa, então, quando começa a vir a noite, que todo mundo está dormindo, onde vem o silêncio, é onde a mente dela faz assim, ó, vamos trabalhar. Porque é onde tem aquela paz e ela se sente bem para produzir. Mas é um perigo, porque à noite é o momento que a gente precisa dormir. A gente precisa dar uma pausa para esse cérebro hiper excitável, né? Então, quando você entra, às vezes, madrugada abaixo no hiperfoco, para resolver coisas, vai gerando outros prejuízos também, né? Então, ter esse manejo, né, no tempo, eu vejo uma fala que muitas pacientes trazem, 24 horas é insuficiente para o meu dia, né? Eu queria que meu dia tivesse mais horas para eu fazer e realizar tudo que eu preciso. Então, ter essa consciência é importante, porque o senso de urgência traz um sentimento como se eu estou perdendo tempo, né? Mas não é isso, a gente precisa sim trazer uma tranquilidade para o cérebro, dizer que está tudo bem e educar o cérebro criando novos circuitos de regulação, porque a neuroplasticidade é isso, a gente ensinar o próprio cérebro a não viver só em modo de sobrevivência e produção. Então isso envolve o quê? Definir tempos e limites concretos, seja usar bloqueadores ali do tempo, alarme, né, pausas, criar um horário fixo de desligar o trabalho, como se fosse um compromisso mesmo de hora marcada, ou ali na agenda, você colocar algumas horas de compromisso com você, né, que você esteja fazendo algo para autocuidado. E o outro ponto é associar descanso à produtividade. O que seria isso? Reprogramar uma crença de que descansar é perder tempo. O descanso é uma fase ativa de consolidação da memória, da criatividade, da clareza mental. Então, quando você inverte isso e começa a ver que faz sentido, né, que o descanso é essa fase ativa, a gente sai dessa crença de que é perda de tempo, né? De que eu não posso parar. E lembrar também o cérebro que
ele não foi feito para funcionar 100% o tempo todo em modo tarefa. Ele precisa de um momento de integrar as ideias, né? Então, é desafiador porque existe várias demandas externas, existe um boom de informações aí o tempo todo, que parece que empurra a gente, né, para esse modo acelerado, e a gente precisa criar esses rituais do desligamento mental. Então, muitas vezes, fazer algum ato simbólico mesmo, seja trocar uma roupa, seja tomar um banho, mudar de ambiente, usar uma frase, muitas vezes, de fechamento mental, né? Encerrei por hoje, acabou por hoje, né? Treinar o cérebro a encerrar esses ciclos, né? Então, o desconectar do trabalho é treinar, de fato, esse sistema nervoso e ativar outros canais interessantes, como um projeto de lazer não relacionado à profissão, explorar alguns hobbies sem pressão de resultado, a autorregulação corporal, porque a pessoa com auto-habilidade de superdotação, ela precisa dessa autorregulação constante, frequente, porque existe um sistema de introspecção, né? E ela precisa trazer essa autorregulação. E, como eu falei, o próprio sistema dessa pessoa vai fazer com que ela esteja o tempo todo nessa hiperestabilidade. Então, a autorregulação, ela não tem que vir só quando você entra em colapso. Ela precisa existir no dia a dia. As pausas na semana, né? Essas pausas importantes. Então, a autorregulação, ela é muito desafiadora por conta dessas intensidades, do pensamento acelerado. Então, entra como uma psicoeducação. A gente trazer uma regulação emocional, a regulação sensorial, kits, né, sensorial para ajudar, a regulação cognitiva, do desacelerar, por exemplo, uma escrita livre, uma meditação ativa, ir para a parte mais artística, do desenhar, pintar. É interessante porque a gente teve esse boom, né, do Bob Good, né, das pinturas. E isso é uma forma do desacelerar e integrar. Isso sempre existiu, da pintura, né? Mas veio em um momento onde as pessoas estão precisando de forma absurda dessa pausa, né? E entra em vários pontos, tanto a regulação cognitiva, sensorial, comportamental, essas pausas, né, programadas no dia com um compromisso inadiável com você mesma, né? Então tudo isso acaba ajudando. Eu até quero fazer uma última pergunta para a gente encerrar e linkando com o que você acabou de falar, dessa pausa, né, que acho que todo mundo hoje precisa olhar mais para isso, mas queria levar para o campo da superdotação mesmo. Com essa questão dos vídeos curtos, ou de a gente estar muito ligado nas redes sociais e ver sempre o lado feliz de todo mundo, né, doutora Thaisa? Porque parece que ali todo mundo é bem sucedido nas redes sociais. Então a gente só vê a pessoa fazendo sucesso e tudo mais. Você nota também que isso traz um certo prejuízo para essa pessoa superdotada que entra naquilo, poxa, mas eu não estou conseguindo, né, ir no meu máximo. Por que todo mundo tá e eu não? Sabe essa comparação que indiretamente a gente acaba fazendo, né? Porque a gente vê o mundo só das realizações nas redes sociais, né? O que acontece não só, né, para a pessoa com auto-habilidade de superdotação, isso acaba, né, gerando prejuízo, mas dentro desse funcionamento neurodivergente, esse fenômeno, né, para a auto-habilidade de superdotação, esse fenômeno das redes sociais, com esses vídeos curtos, né, que geram muito impactos ali de dopamina, as mensagens instantâneas, um feed ali que parece mostrando só esse lado feliz e bem-sucedido, pode ter um impacto tanto emocional quanto cognitivo muito forte, especialmente nas mulheres, já que elas carregam ali altos padrões internos de autocrítica, muitas vezes acentuada.
Então, a gente tem uma combinação aqui que mexe diretamente com a autoimagem, a motivação e a saúde mental. Então, por que esse impacto ele é muito mais intenso na superdotação? Porque o cérebro superdotado ele vai analisando mais informações em menos tempo. Então, ele vai absorvendo múltiplas mensagens e comparações simultâneas devido a esse processamento rápido. O que para uma pessoa neurotípica, né, que tem um funcionamento comum, que não gera tanta sobrecarga, para o superdotado vai gerar, porque é muito mais acelerado. A própria intensidade emocional, existem as reações aqui que não são neutras. Uma postagem, por exemplo, para o outro, é só uma curiosidade ou uma informação aleatória. Para uma pessoa superdotada, isso pode gerar dias de ruminação. Pode ficar ainda mais aqueles que têm uma habilidade visoespacial, se for alguma mensagem trágica, algum conteúdo mais pesado para uma pessoa sensível, ela vai ficar com um looping na cabeça daquela informação, porque é diferente antigamente de você ir lá, ligar uma TV e assistir um programa. Na rede social, você é engolido, as informações vêm numa velocidade rápida. Então, para quem é altamente sensível, pode gerar essa ruminação dessas informações. Existem os padrões ali de excelência. Então, existe internamente uma crença de que eu deveria estar fazendo algo a mais, ou eu posso sempre melhorar. Então, as redes sociais, elas funcionam como esse gatilho constante de insuficiência. E aí a pessoa vai se paralisando cada vez mais. E a sensibilidade ética, moral e existencial, que acaba incomodando ver a superficialidade sendo valorizada. E o que é de fato importante sendo ignorado, o que vai gerar uma frustração e sensação de deslocamento intensa. Muitos eu ouço todo dia, muitos não queriam estar aqui, porque olha o quanto que o mundo está com os valores invertidos, com as pernas, né? O mundo está de pernas para o ar, né? Que isso gera um sofrimento. Então, às vezes, ver tantas informações supérfluas, né? Ganhando uma dimensão absurda, sendo que aquilo que realmente importa não está sendo visto e dito, né? Então, quais são os principais prejuízos? A comparação crônica, a sensação de que está atrasada, né, em relação aos outros, a desvalorização das próprias conquistas, a síndrome do impostor, né, da impostora, vai ficando cada vez mais intensificadas. Existe uma sobrecarga cognitiva também, porque a exposição contínua e a fragmentos de informações vai impedindo esse aprofundamento. E aí existe também uma queda da capacidade de um foco prolongado, já que o cérebro ele vai se adaptando a estímulo muito rápido, né? Então isso é muito desafiador. A própria ansiedade de performance, eu vejo muito aqui essa redução da autoestima e da motivação. Então, muitas vezes, esses acúmulos, né, de características vai levando ainda mais um desafio. E aí começa a existir um ciclo nocivo nas redes sociais para as pessoas com altas habilidades e superdotação. Esse consumo mais passivo, que tem uma comparação imediata, a autocrítica, a tentativa de compensar muitas vezes, o próprio esgotamento, os impactos, né, psicológicos. Então, eu vejo muito mais prejuízo para uma mente neurodivergente, as redes sociais, do que para aquelas pessoas que têm um funcionamento comum, né, os ditos neurotípicos. E eu falei que ia ser a última, mas agora vai ser a última, tá? Eu queria também, eu queria perguntar assim, quando o fato de não ser uma patologia, né, é uma condição desse cérebro. Mas essa pessoa superdotada, por tudo que a gente conversou aqui, muitas vezes ela vai precisar realmente de auxílio de um profissional ligado à área da saúde.
seja um médico, seja um psicólogo, e aí, né, um TO, às vezes. Então, como que você vê nessa parte, né? Até para a pessoa entender, porque vem disso, mas se não é um CID, então por que eu preciso desse apoio todo? Por que eu vou precisar desse suporte todo de uma equipe, né? Então, para trazer isso também da importância que tem dessa pessoa procurar ajuda e procurar auxílio para entender esse funcionamento, né, doutora Thaisa? O que acontece? Existem alguns perfis, né, de pessoas com autossabilidade e superdotação. Aquelas que são muito autodidatas, né, então tem uma dificuldade de procurar o profissional, porque elas mesmas vão em busca de soluções, né, seja ali questões, né, com psicólogos. Eu vejo muitos relatos assim de eu não consigo me identificar com psicólogo porque eu vejo às vezes uma incoerência no que a pessoa está falando, ou eu já pesquisei sobre isso e não é sobre isso. Às vezes eu trago alguma coisa e tem uma frase que é uma invalidação do que eu estou trazendo. Então, muitos não conseguem fazer segmento, e não é prepotência, não é arrogância, mas começa a ver mesmo um desafio. E aí, por isso que eu sempre pontuo, até nas redes sociais, né, até com as minhas pacientes, que eu falo que no futuro próximo vai ser neurodivergente cuidando de neurodivergente. Porque eu vejo que os profissionais que são neurodivergentes, eles têm essas características também e acabam ajudando no manejo de suporte de uma forma bem diferenciada, mais profunda, né, trazendo algumas questões. Então, é importante, sim, a pessoa com a desabilidade de superdotação estar fazendo um acompanhamento terapêutico. De preferência, procurar ali um especialista que entenda de neurodivergência, que entenda da dupla excepcionalidade, e que por mais que não seja uma patologia, uma doença, a gente vê que todo esse funcionamento, ele é muito mais propício ali a desenvolver algumas questões, né, tanto a nível físico, quanto mental mesmo. E aí, por que, né, procurar um profissional da área da saúde? Por conta do entendimento do funcionamento, passa a compreender como que o cérebro superdotado processa as informações, emoções e estímulos, a prevenção à sobrecarga, a identidade, a validação, ao invés de trazer aquele ânus, né, se sentindo estranha e errada, a identificação te dá uma oportunidade, né, de fazer as pazes com o seu passado. Você pode desenvolver estratégias para aprender a manejar melhor o hiperfoco, o perfeccionismo, apoio a transições na vida, adolescência, entrada na universidade, a maternidade, transições de carreira, porque o que eu vejo muito é o que essa pessoa acaba não buscando ajuda, tem as questões emocionais que são muito intensas, e aí ela passa a vida inteira nas instabilidades e nessas oscilações. Quando a gente faz uma identificação e ela tem um acompanhamento terapêutico com outros profissionais, a gente olha para os desafios, cuida das instabilidades, mas não se foca nelas. A gente se foca nas potências. A gente mapeia as habilidades dessa pessoa, a gente impulsiona, né, essas características, muitas vezes, que estão aí. Porque eu vejo muito que todas as instabilidades e a não busca por ajuda faz com que esses comportamentos desafiadores se tornem uma montanha gigante. A pessoa não consegue enxergar o pós, né, o que tem por trás dessas instabilidades. E aí, quando a gente conecta ela a esse fortalecimento do quem sou e das capacidades dela, as coisas começam, né, a fluir. Sem essa autopunição constante. E aí, os profissionais que podem ajudar, como eu falei, psicólogos, né, terapeutas especializados em neurodivergência, os próprios profissionais, né, psiquiatras, que atuam na saúde mental, para ajudar quando existe uma comorbidade, porque é muito comum
existir o TDAH, o autismo, ansiedade, depressão, ou a dupla excepcionalidade. Geralmente, a comorbidade é quando a gente tem duas condições de saúde associadas, né? Por exemplo, o autismo e o TDAH são comorbidades. Já a superdotação com TDAH ou superdotação com autismo são duplas excepcionalidades. Então, precisa, né, de ter um profissional que vai acompanhar essa condição que está junto com as autoridades de superdotação. Então, precisa, sim, né, fazer um plano personalizado, uma avaliação inicial, essa psicoeducação contínua para ajudar essas pessoas. Bem rico, assim, tudo que você trouxe para a gente. Então, quero agradecer de coração por ter trazido tanto esclarecimento e principalmente a gente tocar mesmo nesse assunto voltado para a mulher, né, para o sexo feminino aí. E é isso, assim, se quiser fazer considerações finais também, agradecer de coração mesmo. Eu quero muito agradecer, né, essa possibilidade da gente levar a informação para as pessoas. Depois eu posso estar compartilhando algumas referências também para você estar colocando, né, no podcast. E deixando, né, essa consideração final, eu quero dizer, né, novamente, que a superdotação não é uma doença, mas também não é apenas um presente, né? A gente não pode só pensar em algo bom e positivo, mas é uma única forma de você pensar, sentir e agir no mundo, que exige cuidado, compreensão e estratégia também. Porque ao longo da vida, essa intensidade, ela pode ser fonte de grandes realizações, mas também de grande solidão, autocrítica e sobrecarga. Então, é aqui que está a chave. Não se trata aqui de um encaixe num padrão, mas de criar um modo de viver que acolha o seu funcionamento. Porque procurar ajuda não é sinônimo ali de fraqueza, né? É um sinônimo e um sinal de inteligência emocional, que é recolher, muitas vezes reconhecer, na verdade, todas essas características de um cérebro que precisa de autorregulação, autoconhecimento e ambientes nutritivos, né? Então, o objetivo não é apagar, né, quem você é, mas a gente ajustar o volume da sua potência, né, para que isso, né, se torne algo que possa ser colocado no mundo, porque eu falo que o mundo, né, do jeito que está hoje, ele precisa dessas características que os neurodivergentes têm, que é a alta sensibilidade, a empatia, o pensar no coletivo, o olhar para o outro, né, para que a gente possa cuidar um dos outros, não ao contrário, né, e isso é uma forma também de inclusão. É isso aí. Obrigada, doutora. Eu agradeço, um abraço. Um abraço. E para você que ficou com a gente aqui até o final, eu quero agradecer de novo de coração e pedir para que você se inscreve no canal e fica ligado aí nos nossos próximos episódios. Beijo grande, pessoal!